Que a graça e a paz do nosso Jesus seja sobre a sua vida durante essa semana e sempre. Nós agora vamos adorar a Deus, vamos cultuá-lo, vamos aprender da palavra dele um pouco mais para nosso crescimento espiritual. E nós vamos estudar Apocalipse 6, o verso 7 e o verso 8, a respeito do cavalo e do cavaleiro amarelo. Então eu convido você para nós sermos edificados pela palavra de Deus através dessa mensagem. Vamos ter uma oração. Feche seus olhos, eleve ao Senhor os seus pensamentos e vamos falar com Ele. Engrandecido seja o Senhor, nosso Pai celeste, bendito, nosso Pai amoroso e sempre perto e sempre presente. Senhor, nós somos agradecidos pelo seu cuidado, pela bondade, pelo amor e a proteção do Senhor. Pedindo que o Senhor tenha compaixão e nos purifique, nos perdoe, nos liberte de todo pecado. Nos ajude, Senhor, a caminhar em santidade para a glória do Senhor. Nos dá iluminação do Espírito para entender a palavra do Senhor, que é o nosso alimento. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 6, verso 7 e verso 8. Nós temos já estudado esse livro de Apocalipse. Você pode ver aí no canal do YouTube, o Ender Galberto, temos aí as outras mensagens. Se você quiser voltar a alguma delas lá para que fique bem fresco aí na sua memória, fique à vontade. E nós estamos nessa sequência onde hoje chegamos no quarto cavaleiro. O primeiro, falamos a respeito de Jesus vencedor. Depois veio a perseguição contra os cristãos e as guerras, As guerras e perseguições. Depois, a dificuldade financeira, a pobreza, a dificuldade para conseguir o alimento. E hoje vamos falar sobre o cavaleiro da morte, que em algumas circunstâncias acaba sendo consequência da perseguição e também da privação econômica, da dificuldade para se alimentar, que vai trazendo doenças, fraqueza e morte. Mas vamos então analisar hoje este cavaleiro do cavalo amarelo. Então diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6, verso 7 e verso de número 8. Se você dispõe de uma Bíblia, abra aí, por favor, a sua Bíblia, acompanhe conosco o que diz esta leitura da palavra de Deus, Apocalipse 6, versículo 7, versículo 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Deus permite que as dores venham, tanto sobre o povo dele, quanto sobre os demais habitantes da terra. Deus permite a chegada do sofrimento. Mas Deus é tão misericordioso, tão cheio de graça, que Ele também impõe um limite a este sofrimento. Deus impõe um limite e diz até onde
o inimigo pode nos assolar, nos atacar. Ele diz até onde a doença pode ir. Ele também põe o limite até onde a tentação pode nos afligir, nos incomodar e nos convidar ao pecado. Ele faz isso porque é um Deus gracioso. Nós veremos hoje a respeito do juízo e da graça de Deus. Deus traz o seu juízo. Ele permite que o inimigo traga dor, mas ele, por ser gracioso, impede que essa dor, que essa morte alcance todos de uma vez só. Ele dá limitações. Então, vamos falar sobre esse tema, o juízo e a graça de Deus. E aí nós vamos trabalhar 3 tópicos. O primeiro, nós vamos identificar aquele que Deus usa para o juízo, o cavaleiro amarelo. Depois nós vamos ver sobre a autoridade limitada desse cavaleiro amarelo. E depois, o terceiro tópico é as formas que esse cavaleiro amarelo usará para causar destruição. E terminaremos com aplicações. Primeiramente, identificando o cavalo amarelo. O texto diz que ali no céu, João vê que alguém diz, vem, e aí surge esse cavaleiro amarelo, esse cavalo amarelo, um cavaleiro montando um cavalo amarelo. É importante a gente identificar aqui a respeito da cor. Quando diz que essa cor desse cavalo é amarelo, é aquela cor pálida, aquela mesma cor de quando as folhas das árvores estão caindo, estão morrendo, elas estão perdendo a sua vida, o seu verde, e vai mudando a sua coloração. É a mesma coloração de uma pessoa que está já há alguns dias doente, ou mesmo aquela coloração de uma pessoa que já morreu. Então, esta é a coloração do cavalo amarelo, faz a gente pensar na morte, em alguma coisa pálida, em alguma coisa que está mofando, alguma coisa que está perdendo o seu vigor, a sua qualidade, a sua vida, a sua beleza. Este cavaleiro que surge, ele se chama morte e ele é acompanhado pelo inferno. Isso significa que ele veio para trazer a morte. De uma forma global, geral. Ele vem para trazer a morte a pessoas. Independente de quem são essas pessoas, do grupo, classe social, idade, ele vem trazendo morte. Ele é acompanhado pelo inferno. É como se esse cavaleiro, que é um agente mau, mas que está agindo porque Deus autorizou, esse cavalo, esse cavaleiro do cavalo amarelo, é como se ele fosse na frente, golpeasse e a pessoa caísse morta, e logo atrás vem o inferno recolhendo as almas. É claro que nesse caso o inferno está recolhendo as almas daquelas pessoas que vivem na rebeldia, que vivem na crueldade, que vivem causando mal aos outros, aquelas pessoas que não vivem, não praticam o amor de Deus. O inferno está recolhendo estes. Porque aqueles que são fiéis a Deus, que vivem em amor e obediência para com Deus e em respeito e amor para com as outras pessoas, os cristãos verdadeiros, estes eles não serão recolhidos pelo inferno, eles serão levados para a presença de Deus. Você pode conferir isso no verso 9, que diz que as almas dos filhos de Deus estavam ali debaixo do altar de Deus falando com o Senhor. Então, o inferno está recolhendo os perversos da terra. Aqueles que são verdadeiros e fiéis a Deus, estes eles estão sendo encaminhados para a presença do Senhor. Bom, o cavalo amarelo vem trazendo morte
e levando ao inferno aqueles que são cruéis, maldosos, rebeldes contra Deus. Segundo o tópico, vamos ver a autoridade desse cavaleiro amarelo. Essa devastação, essa morte que vem alcançando os moradores da terra. Olha só o que diz aí a palavra de Deus no verso de número 8. Diz o seguinte, que no finalzinho, no meio aí do verso 8, diz assim: e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, e aí continua explicando as formas. Quarta parte da terra. Somente sobre este número é que este cavaleiro recebeu autoridade. Então, há uma limitação aqui. Ele tem autorização para agir, mas tem também alguns impedimentos. Ele pode alcançar certo número de pessoas, mas daquele número ele não pode passar. Aqui nós vemos uma expressão da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade e compaixão de Deus, mesmo em meio à tragédia. É o que aconteceu quando Deus permitiu Satanás atacar Jó. E Deus então deu limites. Falou: Satanás, você pode tocar nisso, naquilo, mas você não pode destruir a vida de Jó. Da mesma forma, o Senhor agiu aí na vida da igreja de Esmirna, que era uma igreja que enfrentaria sofrimentos, ataques do mal, dificuldades, tribulações, mas essas tribulações seriam limitadas, teriam um período certo de duração e não passaria daquele período. Tinha tempo para terminar. Chegado o tempo, aquela tribulação acabaria e o inimigo não poderia mais causar sofrimento ao povo do Senhor. Então aqui nós estamos vendo que Deus, mesmo quando permite a chegada do mal, do juízo, do sofrimento, da morte, da destruição sobre o mundo inteiro, mesmo quando Ele permite tragédias, Ele ainda manifesta graça e misericórdia ali no meio, pondo um ponto, dizendo: essa destruição pode chegar até esse ponto e daqui não pode passar. No caso do texto que estamos falando, 25% da população mundial. Continuando, vamos ver sobre as formas usadas pelo cavaleiro amarelo para trazer destruição. Aí é falado de 4 formas de destruição, ou 4 agentes que esse cavaleiro amarelo vai usar. Gente, é importante você se lembrar que estes cavalos e cavaleiros, a perseguição, a morte, a dificuldade financeira, isso são sistemas, certo? Você não vai ver literalmente um cavalo amarelo e um cavaleiro cavalgando pelas ruas da cidade. Isso é símbolo. Nós temos aqui um sistema cruel trazendo mortes. Esse cavaleiro é símbolo de um sistema que traz mortes. E aí esse sistema, ele usa 4 agentes, que são a espada, a fome, a mortandade ou as epidemias e também as feras da terra. A espada, diz aí no verso 8, né, que o cavaleiro tem a sua autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada e pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Pois bem, espada. Espada quer dizer armas de destruição. Armas que causam a morte, armas que podem ser usadas para a prática da violência. Sejam armas que destruam uma só pessoa ou armas de destruição em massa, como uma bomba atômica que destrói milhares de pessoas. Armas.
Guerras pode ser incluído aqui também. Então, o cavaleiro amarelo vai causar morte através das armas e das guerras. Também vai causar morte através da fome. E quando falamos de fome, falamos da escassez da comida, falamos da pobreza, falamos da seca que vem e a terra não produz e falta alimento, não é verdade? Miséria, coisas que vão resultando em uma limitação na vida da pessoa, em um processo de adoecimento, de fraqueza e, por fim, de morte. Depois de falar da espada e da fome, falou também da mortandade, que são as pestes, as epidemias e as doenças de forma geral. Você sabia que hoje há um alto índice de câncer de boca? Alguns destes casos, eles estão mais presentes nas pessoas que fumam. Você sabia que aquela pessoa que tem o hábito de ir para os bares e beber e fumar, ele está sujeito a vários problemas nas cordas vocais, na boca e no seu sistema de fala e de alimentação? O que acontece? A pessoa está na porta de um bar. Ele toma uma bebida alcoólica gelada e com álcool. Isso dá uma certa anestesia aqui nas suas cordas vocais, na sua garganta. Ali tem som alto, então ele vai falar mais alto para ser ouvido. Ele está com as suas cordas vocais, assim, com essa região aqui anestesiada, ele começa a falar mais alto por causa do som e ele não percebe, mas as suas cordas vocais estão se desgastando com isso. Ali também tem muita fumaça de cigarro, que vai produzir malefícios também para o seu sistema de saúde. Essas pessoas, foi uma teoria que eu estudei, essas pessoas têm grandes tendências a desenvolver sérios problemas na área da comunicação, da fala. E o cigarro é um dos agentes que causa câncer e tem causado, inclusive, câncer de boca, né? Se surgir alguma coisa diferente na sua boca, aí, uma feridinha, alguma coisa, consulte seu dentista, peça para que ele faça uma revisão geral aí, rotineiramente, para que você esteja com a sua saúde mais bem cuidada, né? Muito bem, doenças de forma geral, epidemias, pestes, doenças que surgem inexplicavelmente. O que mais? Espada, fome, epidemias, feras da terra, ataques de animais selvagens. No Brasil, o que a gente mais tem aí, que a gente poderia falar aqui, são as picadas de cobras, né? Mas nós também temos outros insetos que causam graves problemas de saúde, inclusive morte. Algumas pessoas que têm alergia de picada de inseto e que acabam morrendo por causa disso, né? Então, armas, fome, pestes e animais causando morte. Você que é um estudioso da Bíblia vai se lembrar aqui de Ezequiel 14, 21. Lá em Ezequiel 14, 21, essas 4 formas de morte, elas aparecem ali. Elas são maldições da aliança. Deus tinha um compromisso com o povo dele, uma aliança, de guardar, de abençoar, de cuidar. E o povo deveria ser obediente a Deus. Quando o povo entrava na desobediência e insistia na desobediência,
Então, ao invés de receberem bênçãos, eles recebiam maldições. É claro que Jesus levou sobre si essas maldições lá na cruz. E hoje, quando Deus traz juízo sobre nós, traz sofrimento sobre nós e tal, isso tem um caráter de nos corrigir e nos trazer de volta para perto dele, mas não traz na mesma intensidade que no Antigo Testamento, porque ali as maldições eram um acordo direto de Deus, e no Novo Testamento Jesus carregou essas maldições. Deus ainda corrige? Corrige, mas de uma forma muito mais branda, muito mais pacífica nos tempos de hoje. Só que ele ainda usa e usará algumas daquelas formas para corrigir, para nos dar um sinal. Esse sinal significa: existe pecado aí, arrependa-se do seu pecado. Então, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus estava vivendo em pecado. Eles tinham um acordo com Deus, de que se pecassem, Deus traria sobre eles a maldição. E essa maldição poderia ser a destruição através desses 4 agentes. E o que está acontecendo aqui em Apocalipse, então, o cavalo amarelo, ele é um alarme de Deus dizendo: existe pecado e o pecado está sendo tratado. É necessário arrependimento e abandono do pecado. E por causa do pecado, a destruição se instalou. E essa destruição está vindo sobre 25% da população, quer sejam cristãos ou não, quer sejam fiéis ou não. É claro que para um, essa morte vai ter um significado. Para outro, que está vivendo de uma forma diferente, essa morte tem outro significado. Mas ela está vindo sobre a 4ª parte da terra e pronto. E vai levar a 4ª parte da terra. Porque Deus está trazendo juízo por causa do pecado. É tempo de arrependimento. Deus é um Deus que traz o juízo, mas também é um Deus que tem graça para oferecer. Mesmo no juízo, ele não destrói todos de uma vez. E mesmo no juízo, ele nos dá sinais de que é tempo de arrependimento. Isso foi o que nós estudamos hoje a respeito do cavaleiro do cavalo amarelo. E eu queria terminar então com 3 aplicações. Primeiro, quando o cavaleiro do cavalo amarelo golpeia e leva à morte uma pessoa fiel, foi morte, foi separação, foi um fim aqui na terra. Pessoas veem, pessoas sofrem, pessoas se sensibilizam. Mas essa alma vai para a glória com Deus no céu. A morte do fiel tem esse sentido. Ele, que já desfrutava de Deus aqui, vai desfrutar de Deus lá no céu e vai celebrar com Deus em paz e alegria e vida eterna. Então, a morte do fiel significa Deus promover a sua alma até o céu para esperar o dia da ressurreição final. E quando a morte é de uma pessoa infiel, por que Deus permite que o cavalo amarelo toque e leve à morte uma pessoa que é cristã, mas que é infiel, que está vivendo em desobediência, pecado, maldade? Deus permite isso para a purificação da igreja, para a diminuição dos escândalos, porque um crente dando maus exemplos, ele prejudica a sua igreja e ele prejudica a sua cidade, ele traz muitos prejuízos. Deus o chama ao arrependimento. Se ele não se arrepende, Deus purifica a igreja das ações dessa pessoa. Se a pessoa permanecer viva aqui, a igreja deve agir com correção e disciplina, suspendê-lo dos seus direitos de membro. Mas há algumas ocasiões que Deus faz isso
suspendendo-o da vida aqui na terra, tirando ele daqui, levando à morte. Não estou dizendo que, se você cometer um erro agora, Deus vai te matar e tal, não é isso. Nós estamos falando aqui de práticas continuadas e insistentes no erro, e que foram confrontadas por Deus, pela palavra, várias e várias vezes, sem obter obediência. Ok? Vamos agora à última aplicação, que é quando a morte, o cavaleiro amarelo, toca em uma pessoa cruel, rebelde, maldosa, corrupta. A morte dessa pessoa tem o sentido de Deus trazer paz à terra. Porque uma pessoa corrupta e cruel, ela consegue causar danos, às vezes a uma nação inteira. Quando Deus permite o cavaleiro amarelo tocá-lo, é um alarme para quem está vivendo no mesmo caminho, para perceber que a morte chega para todos, e é uma forma de trazer paz à terra, arrancando do meio da terra aquele agente malvado que estava causando sofrimento a muita gente. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e que essa mensagem traga edificação ao seu coração e certeza de que Deus está cuidando de nós. Mesmo na hora difícil, a graça dele está presente. Vamos orar? Nosso Pai, a sua palavra muitas vezes nos amedronta, mas o Senhor não é o Deus que veio para nos trazer medo. É o Deus que quer nos dar o perdão, o amor, a paz, a vida eterna. Nos ajude a viver de uma forma que te glorifique. Viver em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos porque mesmo na hora da tragédia, a bondade do Senhor está presente. Senhor, obrigado por cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja cuidando da sua vida e te abençoando ricamente durante essa semana. Fique na paz do Senhor.